quinta contra o nosso glorioso pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também a respeito do nosso time, que precisa vencer, pensando em G7, pensando em G5. O Botafogo hoje é o 6º colocado na competição com 47 pontos. O Fluminense é o 7º, fechando ali o grupo de quem vai para a Libertadores, seja fase de grupos ou fase pré. No caso, Botafogo e Fluminense indo para pré-Libertadores no momento. Fogão com 48 pontos, Fluminense com 47. O 8º é o São Paulo com 44. 4 pontos atrás do Botafogo, o tricolor do Morumbi, que vai enfrentar o Flamengo amanhã na Vila Belmiro. E o Vasco, 9ª posição, com 42 pontos. Uma vitória amanhã importante para praticamente acabar com as possibilidades do Vasco entrar na Libertadores, deixar o São Paulo pensando em Sul-Americana também, e o Botafogo se consolidando como um favorito a estar no G7, mesmo que o Fluminense vença o Mirassol, um jogo bem difícil também para o time do Zubeldia no Maracanã na quinta-feira. Aliás, o Fluminense pega na escadinha o 4º colocado, que é o Mirassol, o 3º o Cruzeiro, o 2º o Flamengo e o 1º o Palmeiras. A tabela do rival é difícil, mas o Botafogo não tem que se preocupar com isso. Tem que fazer o próprio papel, começando pelo clássico de amanhã, às 19h30, no Newton Santos. Pensando em G5, se o Botafogo vencer o Vasco, vai a 51. Se o Bahia perder para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o que é viável, fica com 52. 1 ponto de diferença para o Botafogo entrar no grupo dos primeiros 5 colocados que vão direto para a fase de grupos da Libertadores. Mas isso, passo a passo, o Botafogo pensa depois. Inicialmente tem que focar em estar na Libertadores de qualquer jeito. Se for para a fase pré, que faça um ótimo planejamento para no ano que vem passar para a fase de grupos e disputar mais uma vez o título da competição internacional. Estamos em novembro, lembranças maravilhosas. Pois é, galera, o Vasco da Gama não vai poder contar com o lateral direito Paulo Henrique e o meia-ponta Nuno Moreira, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. E esses dois são pilares na equipe do Vasco, junto com o Barros, volante, que é dúvida, por questão física. O Barros é um jogador de qualidade que marca muito bem e que faz até o Felipe Coutinho ter mais desenvoltura, com menos obrigações na marcação, porque o garoto marca muito, então o Coutinho pode flutuar no campo e vem mostrando muita qualidade neste momento. O Coutinho vai jogar, talvez o Barros não jogue, mas o Paulo Henrique e o Nuno Moreira não vão jogar, eles estão suspensos. E o Paulo Henrique vem se destacando muito, a torcida do Vasco elogiando muito o lateral direito, que foi mais uma vez convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Eu, particularmente, prefiro o Vitinho. Acho o Vitinho mais jogador que o Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique é um bom lateral. Eu sempre falo que aqui no Rio de Janeiro temos bons laterais pela direita. Samuel Xavier é bom lateral, tem mais problemas na defesa que outros, mas é um bom lateral, principalmente do meio para frente. O Varela do Flamengo é muito bom lateral e o Botafogo tem o Vitinho, que é ótimo, embora tenha que melhorar na zona ofensiva. E o Paulo Henrique do Vasco é muito bom também. Sobre o Vitinho, falamos ontem no finalzinho da live no Glorioso Play. Estreamos ontem aqui no YouTube, no canal Glorioso Play. Eu, Matheus Medeiros, Thiago Graxê e Wellington Arruda. Foi muito maneiro. Se não viu a live, veja, nos empolgamos. Fizemos 2h30 de live e a próxima deverá ser na quinta-feira para falarmos a respeito do jogo do Botafogo. Espero que com vitória sobre o Vasco da Gama. Então, galera, o Paulo Henrique, que é um bom lateral, é um desfalque importante para o Vasco. E o Nuno, ótimo jogador também, participa da construção, fez gol recente no clássico contra o Fluminense, um jogador que apresenta uma boa dinâmica, tem qualidade, encontra espaços e vem sendo importante nessa retomada do Vasco da Gama. Tudo bem, agora teve um freio contra o São Paulo no último domingo, 2-0 em São Januário, mas o Vasco vinha numa recuperação muito boa no campeonato. E o Nuno faz parte disso, o Paulo Henrique faz parte disso. O Pumita Rodrigues, que até vinha bem, mesmo jogando na lateral esquerda, deverá ser o titular pela direita. Por mais que viesse bem, ele não é o PH. Então, o Botafogo pode encontrar um caminho por ali. E o Nuno Moreira, acho até difícil ter substituto no Vasco da Gama hoje. Se o Barros não jogar, eles perdem muito poder de marcação no meio-campo. Talvez tendo Hugo Moura e Tietê como volante. O Tietê não marca tão bem, a torcida do Vasco está reclamando bastante do Tietê nas redes sociais. Gratidão ao Tietê, foi muito importante na passagem dele pelo Botafogo, máximo respeito,
mas o Tietê não é um exímio marcador. Galera, são desfalques importantíssimos para o time do Diniz, que vem apresentando boas soluções, boas dinâmicas. É claro que amanhã tem o vídeo de análise pré-jogo, vou falar sobre o que o Botafogo pode fazer para explorar as brechas do Vasco e os cuidados que o Fogão deverá ter. O Botafogo ainda não poderá contar com o Joaquim Corrêa, com problema na panturrilha. Semana passada o Fogão estipulou um prazo de 2 semanas para o retorno do jogador, assim como estipulou um prazo de 2 semanas para o retorno do Marçal, que está com problema na panturrilha esquerda. Não sabemos como está o Savarino, que por questões clínicas não viajou para Mirassol. Não terei problemas se o David Ancelotti repetir o meio-campo. Fabiano, mas o Botafogo não produziu tanto quanto o Mirassol, produziu quase nada. Mas com o time encorpando, galera, o Botafogo tendo Nilton, Marlon e o Danilo, já que não tem opção para meia, a não ser que o Santiago vá para meia, o Jefinho entre na esquerda, mas aí vai ter o Arthur na direita, que não foi tão bem contra a equipe do interior de São Paulo. O Botafogo repetindo, ou seja, com mais entrosamento entre os três, Nilton, Marlon e Danilo, pode explorar os lados do campo em transição, porque o Vasco dá esse tipo de espaço. Eu vou falar mais, como disse, na análise pré-jogo, mas o Vasco dá esse tipo de espaço. Então, se o Botafogo ganhar o meio-campo com boa marcação e qualidade de alguns jogadores como Marlon e Danilo, pode escapar pelos lados e fazer gols assim no Vasco da Gama. Não terei problemas. O fato do Botafogo jogar com 3 volantes não indica que vai ser um time retranqueiro por isso, que vai estar recuado o tempo todo. Não, dependendo da organização da equipe e também do posicionamento dos jogadores, o time pode ser ofensivo, mesmo com Nilton, Marlon e Danilo. Só que eles têm que saber exatamente o que fazer. O treinador tem que passar a mensagem da melhor maneira possível. Por exemplo, Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Barbosa, David Ricardo e Alex Telles. Nilton, Marlon Freitas e Danilo, talvez até um pouquinho mais adiantado, porque tem qualidade para isso. Santiago na dele, pela direita, onde vem jogando melhor. Arthur Cabral, eu tentaria no lugar do Cris Ramos. E Jefinho pelo lado esquerdo. Pode ser uma boa solução para o Botafogo amanhã. Jefinho jogou bem contra o Santos, ficou no banco contra o Mirassol. O Arthur jogou menos que o Santiago joga pela direita e menos do que o Jefinho vem jogando. Eu não manteria o Arthur como titular do Botafogo contra o Vasco da Gama. Iria com o Santiago na direita e Jefinho na esquerda, ou Cuiabano na esquerda, se ele não quiser colocar o Jefinho. E o Arthur Cabral como centroavante. Então, se o Botafogo organizar bem a marcação no meio-campo e sair em transição, poderá fazer um grande jogo contra o Vasco da Gama no Nilton Santos. O Vasco, com o Fernando Diniz, já mostra uma identidade ofensiva. E o Botafogo pode, pelo menos, trocar, fazer um jogo de idas e vindas com o Vasco, aproveitando melhor as transições e se defendendo melhor do que vem se defendendo no Campeonato Brasileiro, se bem que defendeu razoavelmente bem contra o Mirassol. Só que quando estiver no campo ofensivo, as conclusões precisarão ser muito boas. O Botafogo precisará ser eficaz, fazer os gols e marcar bem. É difícil entender o que o Ancelotti faz hoje à frente do Botafogo. Eu espero que amanhã ele faça o melhor. Mas o Vasco tem desfalques. O Botafogo tem um bom time. Se ele equilibrar bem esses 11 iniciais, depois fica fácil até para ele, ou menos complicado. Futebol não é mais algo fácil, algo simples. Mas talvez fique menos complicado para ele fazer as substituições em caso de necessidade na segunda etapa. Jogadores cansam, o adversário vem com antídotos, então o técnico também tem que reagir. Montando um time forte, organizado e equilibrado desde o início, o Ancelotti pode ter mais tranquilidade para mexer nessa equipe, no caso de necessidade. Que o Botafogo faça um grande jogo, se puder, vá ao Nilton Santos e apoie o Glorioso. A força da torcida faz parte da grandeza de um clube, e a torcida do Botafogo é muito forte. Galera, ontem estreamos no Glorioso Play, foi maravilhoso, como eu falei, com o Matheus Medeiros, o Thiago Grachê, o Wellington Arruda, eu participando também. Quinta-feira deveremos ter outra live, muita coisa vai acontecer no Glorioso Play. Aqui no canal Fabiano Bandeira você se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, não perde conteúdo algum. Em breve espero também ter novidades. Fabi, por que as lives ainda não voltaram? Vamos lá. Glorioso Play agora rolando, não é só colocar no ar. Tivemos que trabalhar muito nos bastidores para trazer um produto legal para vocês. Placar, agora são 4 dias na semana. Eu estava 3 dias na semana, agora são 4 dias. Hoje estarei novamente às 18 horas aqui no YouTube
no Placar Aberto na Placar. Aqui no YouTube, em 18 horas ao vivo, Placar Aberto. Estarei com o Papa, com a Raíza, com o Garoni e com o José Ilan. Além disso, tem o Fute Bandeira também no Instagram e no TikTok. Muitas coisas acontecendo. Agradeço a vocês que me acompanham. Mas em breve quero voltar com as lives. Tá fácil? Não, mas vamos fazer de tudo para isso acontecer. Beleza? Estamos juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo! Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo. Botafogo se mexendo aí para contratações para 2026. Vai enfrentar o Vasco precisando de uma vitória para alcançar uma vaga na Libertadores. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço. E vamos, Fogão!